Olá, metalúrgicos! Seja muito bem-vindo ao Caminhos da Ferramentaria. Bom, como você pode ver aí, na capa do vídeo de hoje, quebrou. E agora? Agora complicou, né? Bom, sobre o tema de hoje, eu fiz uma apresentação aqui para a gente falar um pouco sobre digitalização. E o que vem a ser digitalização? Na verdade, esse assunto de hoje, gente, ele tem muito a ver com o título do vídeo. Quebrou e agora? Por quê? Na ferramentaria de manutenção, é muito comum ela fazer uso da digitalização das peças que compõem a ferramenta. Isso porque, através da digitalização, ela consegue fazer a engenharia reversa dessas peças. Então, vamos ver um pouco sobre esse assunto aí hoje. Mas, antes de continuar esse vídeo aqui, não esqueça de deixar o seu like. É muito importante isso para que o YouTube entenda que esse assunto ele é relevante e leve adiante esse vídeo para outras pessoas. E compartilhe esse vídeo com aqueles que têm interesse no ramo de ferramentaria. Bom, sem mais delongas então, vamos à nossa apresentação aí. Digitalização. Qual o significado dessa palavra? Digitalização é a captação e transformação de dados físicos em digitais. E na metalurgia, a digitalização ela é feita com o uso de máquinas de medição tridimensional fixas ou portáteis. Você pode ver aqui abaixo uma imagem de uma máquina de medir coordenadas de mesa fixa e do outro lado aqui, do nosso lado direito, uma máquina de medição tridimensional portátil, é um braço de medição portátil. No caso, esse braço aqui é da marca Hexagon. Também é muito comum e bastante conhecido os braços de medição da Faro. E na imagem do meio aqui, o metrologista fazendo uso de um braço aqui e escaneando, digitalizando uma peça. Vamos saber um pouco mais sobre esse assunto aqui, ó. A digitalização ela é amplamente usada na engenharia reversa de peças de reposição, que precisarão ser reproduzidas possuindo todas as características da peça anteriormente ajustada. Para explicar melhor, na maioria das vezes as ferramentas passam por ajustes dimensionais, o que neste caso faz com que os aços percam sua condição original de projeto. Após esses ajustes, seria necessário realizar a digitalização dos aços e atualizar o projeto. Caso esses aços sofram alguma quebra durante a produção, será necessária a confecção de novos aços, os quais, com a aplicação da digitalização, já possuirão as características dos aços ajustados, reduzindo o tempo de manutenção da ferramenta. Então, está aí a importância da digitalização na ferramentaria. E é muito comum durante a produção algumas ferramentas sofrerem quebras. Alguns dos seus componentes muitas das vezes são até esmagados completamente. E outra coisa que é muito comum desses aços, desses componentes da ferramenta, eles não estarem mais na condição de projeto. Justamente porque sofreram alguns ajustes para que se obtivesse na peça um determinado resultado dimensional. Por isso que ficou bem claro aí. Toda vez que a ferramenta passar por algum tipo de ajuste, o ideal seria digitalizar aqueles aços que passaram por algum ajuste. Porque dessa forma nós teríamos o histórico daquele aço. Lá na frente, caso a ferramenta sofresse alguma quebra, algum daqueles componentes sofresse alguma quebra, eu poderia contar com a digitalização para estar remodelando aquele aço
naquela condição em que ele estava produzindo. Então, isso reduziria muito o nosso tempo de manutenção na ferramenta, com a reposição daqueles aços. Bom, vamos para frente aí. A digitalização ela pode ser feita através da palpação. No caso aí da figura à nossa esquerda, a pessoa está realizando uma palpação numa peça ali. Essa palpação ela é feita com a captação de dados ponto a ponto através do toque. Ou pode ser realizado através do escaneamento com o uso de laser, que é o nosso equipamento aí que está do lado direito. A digitalização realizada por apalpação entregará uma nuvem de pontos, dos quais será possível reproduzir peças de geometria simples e até algumas superfícies. Para as peças com superfícies mais complexas, será necessário migrar para o scanner, o qual gerará uma malha poligonal, da qual será possível reproduzir superfícies complexas. A digitalização com scanner também possibilita a geração de uma nuvem de pontos. Todavia, para um arquivo mais leve e manuseável, será ideal lidar com a malha poligonal gerada. Bom, gente, então eu representei aqui, ó, desse nosso lado esquerdo, está sendo feita a digitalização numa peça aqui através da palpação. Ó. Pessoa, metrologista, com uso tanto da máquina tridimensional fixa ou com o braço de medição portátil, né? Ele realiza o toque na peça e cada um toque numa região da peça aqui, ó, cada um toque cria um ponto. No final, depois do metrologista ter coberto toda aquela peça, ele vai obter uma nuvem de pontos. Claro que o ideal é que o metrologista, ao longo da digitalização, ele também faça um croquisinho ali na mão, anotando algumas dimensões, que vai completar, né, as informações que ele precisa aí com a digitalização. Agora, quando a gente começa a ter superfícies complexas, por que eu digo complexas? Porque superfícies simples, através da palpação também eu conseguiria remodelar uma superfície simples. Mas quando ela já começa a ficar complexa, aí eu já preciso fazer o uso do scanner a laser, que no caso aqui da nossa imagem aqui à direita, tem um scanner, né? A pessoa fazendo uso do scanner, aqui está um feixe de luz, aqui, ó, o feixe do laser aqui, tá vendo? Passando na peça. À medida que ele passa esse scanner na peça, ela é criada na área gráfica ali do notebook, tá vendo? E nesse caso, como a superfície é mais complexa, o ideal é realizar a digitalização com o uso do scanner. Após anos de uso das duas formas de digitalização, concluí que cada um tem sua importância na engenharia reversa. Nas peças planas, com apenas furações, pequenas cavidades, perfis internos de corte ou passagens, geralmente a palpação resolvia muito bem. Sem falar que lidar com arquivo extremamente leve era outro diferencial obtido na palpação. Então, outro detalhe aqui do arquivo que é gerado, né, pela palpação é que esse arquivo aqui ele é muito leve, então ele é muito mais fácil de lidar com ele no software, onde vai ser remodelada a peça. Outro detalhe aqui, na palpação, cada toque, já até mencionei, né? Cada toque é um ponto criado. Agora, no scanner, à nossa direita, o feixe do laser do scanner, ele capta entre 1.500 a 2.000 pontos por passada, para vocês terem uma ideia. E é ideal para digitalização de grandes áreas. Os braços de medição portáteis, eles possibilitam o uso integrado da palpação e do scanner simultaneamente, possibilitando apalpar quando necessário e escanear com o uso do laser quando necessário. Então, gente, os braços portáteis geralmente possuem tanto a ponta
para mim estar apalpando, distalizar através da palpação, quanto o laser. E eu consigo, devido aos dois estar integrados, eu consigo, numa distalização, apalpar qualquer região que precisar ser apalpada. Geralmente eu gosto de captar os furos através de apalpação. Sempre capto 3 pontos na circunferência de um furo. E a superfície eu gosto de cobrir com o uso do laser. E o que acontece? A palpação me gera uma nuvem de pontos. Já o laser, a gente tem um exemplo do mouse aqui, ele vai me entregar uma malha poligonal. Essa malha poligonal, como está descrito aqui, ó, como está representado aqui graficamente, ó, é uma malha triangulizada, porque essa malha ela pega os 3 pontos que estão mais próximos ali um do outro e cria um triângulo, cria essa pequena malha triangulizada aqui, ó. Então ela me entrega uma malha STL. Agora, através dessa malha eu consigo também uma nuvem de pontos? Consigo, só que é inviável. Por quê? Como foi mencionado aqui, ó, o feixe do laser ele capta entre 1.500 a 2.000 pontos por passada. Olha só, diferente da palpação manual aqui. Então, se eu for criar uma nuvem de pontos aqui, esse arquivo vai ficar muito pesado. E é comum ser difícil de você trabalhar com a nuvem de pontos na área gráfica do software lá. Aqui fica tão pesado que você movimenta essa nuvem de pontos e acaba existindo um delay nessa movimentação. A nuvem de pontos ela vai se movendo pausadamente, causa um delay, porque o arquivo fica muito pesado. Então, é muito mais fácil eu lidar com a malha poligonal. No caso da palpação, repito, como criam poucos pontos, porque cada toque dado na peça aqui numa região é um ponto criado, cria muito menos ponto, então fica um arquivo muito mais leve. Bom, aqui eu tenho um exemplo de uma peça simples, conseguimos remodelar ela simplesmente, né, através da digitalização do ponto a ponto, que é muito simples. Então, ó, a digitalização através da palpação, então veio essa nuvem de pontos aqui para nós como resultado da digitalização. O metrologista ou projetista que estava acompanhando a digitalização, ele sabe o que cada ponto aqui significa. Provavelmente também fez até algum croquis. Provavelmente outra coisa que é muito comum na digitalização, gente, porque a digitalização não basta você só receber o arquivo digitalizado, não. A pessoa que vai remodelar o aço, ele precisa da digitalização. Caso ele esteja acompanhando a digitalização, ele mesmo pode estar fazendo um croquisinho para ele, pegando alguma dimensão no paquímetro ali, anotando, para estar acompanhando a digitalização. E outra coisa que é muito comum acompanhar a digitalização é alguma foto. Geralmente a gente tira algumas fotos ali daquele aço, daquela peça, e introduzimos essa foto junto à pasta onde consta a digitalização. Então tá aí, uma digitalização simples, foi feita a ligação dos pontos para formar aí as diversas geometrias, né? Nesse caso aqui foi o contorno da peça que formou um retângulo e na parte interna os diâmetros. Conseguimos depois gerar o sólido e a peça está aí formada aí. No caso dessa peça aqui é um porta-punção. Você vê, é muito simples através da palpação você conseguir remodelar uma peça dessa aí, porque a geometria dela é muito tranquila. Tá aqui uma outra peça que é uma matriz de corte, embora não esteja descrito ali, essa peça aqui é uma matriz de corte. Aqui já foi uma digitalização feita através do scanner, com o uso do laser. O scanner me entrega essa malha poligonal. Aqui foi necessário fazer apenas extração de algumas linhas, tanto do contorno, quanto do perfil do corte, quanto da altura dessa matriz e das circunferências aqui dos furos. E
através dessas linhas aí a gente consegue remodelar essa matriz e aqui está a geração do sólido dessa matriz. E por último aqui um exemplo de uma peça mais complexa, porque envolveu superfície, tá vendo? Superfícies projetadas aqui em várias direções, já é uma peça mais complexa. Então está aqui a digitalização através do scanner, me entrega uma malha poligonal, e aqui já está a peça final e aqui um comparativo entre a peça remodelada versus a malha poligonal que o scanner entregou. Você pode ver que a peça e a malha, o modelamento está bem fiel à digitalização. A ferramentaria, após confeccionar esse aço, ela conseguiria com muita facilidade aí fazer uns ajustes necessários, com a rapidez bem maior, e essa ferramenta está voltando à produção muito mais rápido. Então, ó, foi feita engenharia reversa do aço de formar, processo mais complexo por envolver modelamento de superfície, sendo possível somente com digitalização através de scanner. Nesse caso aí eu diria que praticamente seria impossível remodelar esse aço aí somente através da palpação. Aí realmente precisa de fazer a digitalização com o uso do scanner. E umas conclusões aqui, né, as considerações finais rapidinho aqui. Pouco difundida, a digitalização de peças é uma aliada na ferramentaria que atua na manutenção de ferramentas. Como a maioria das ferramentas passam por ajustes dimensionais durante a produção, geralmente é difícil contar com um projeto atualizado, tornando obsoleto as peças de reposição. Todavia, a realização da digitalização por si só já garante uma rápida resposta quando for necessário. Basta criar um banco de dados dos arquivos digitalizados e contar com o mesmo quando for necessário remodelar qualquer aço danificado durante a produção. Eu mesmo já presenciei vários casos em que alguns aços eram esmagados completamente, exigindo um tempo muito maior tanto na confecção quanto nos ajustes desses aços quebrados, uma vez que eram reproduzidos conforme projeto desatualizado, causando prejuízos devido a paradas na produção. Aliás, tempo é dinheiro, né? Como diz uma frase aí no inglês, né? Time is money. E realmente, gente, a ferramentaria ou estamparia, né, que não conta com a digitalização no setor de metrologia, é muito comum eles se verem numa situação difícil aí quando uma ferramenta quebra em produção, principalmente se não existe um estoque suficiente daquela peça ali para estar atendendo a produção, para estar atendendo aí a concessionária, né, que vai estar montando o conjunto soldado ali daquela peça. Então, é como diz o título do vídeo, a ferramentaria que não conta com esse tipo de expertise, ela simplesmente vai dizer quebrou. E agora? Agora fudeu. Porque se aquela ferramenta já passou por diversos ajustes ali e o projeto dela não estiver atualizado, se o aço que quebrou, se é passivo ainda de recuperação, o ideal é que a ferramentaria recupere aquele aço e digitalize o mais rápido possível. Agora, se aquele aço ali ele foi esmagado, ele virou farinha, espatifou todo, já era, não tem nem como recuperar o aço. E aí, como é que vai fazer? Quebrou, e agora? Aí complicou, porque eles vão ter que confeccionar aquele aço com um projeto que está desatualizado, vai comer um tempão de tryout, às vezes eles não têm nem prensa dedicada para tryout, porque na verdade não é nem comum ter, a estamparia está cuidando da produção, ela quer produzir, né? Então não é comum nem ter uma prensa dedicada para tryout. E aí vai ter que parar uma prensa
para comer um tempão para reajustar aquele aço ali, para alcançar aquele resultado dimensional na peça novamente, para depois estar liberando para produção. Então teria sido muito mais simples ter, após os ajustes, ter distalizado aquele aço e ter guardado esse arquivo. Porque numa hora dessa aí, ó, resgata aquele arquivo, remodela aquele aço naquela condição e rapidamente eles vão colocar a ferramenta para produzir novamente. Eu queria estar falando um pouco então sobre esse assunto de digitalização. Procurei na internet e eu confesso que eu fiquei preocupado, eu fiquei abismado porque não encontrei praticamente nada falando sobre esse assunto. Quando eu procurei lá digitalização, fala muito sobre digitalização de documentos. E eu falei assim, meu Deus do céu, gente, eu vou ver se eu produzo um conteúdo sobre esse assunto aí. E detalhe, gente, para quem quiser baixar esse arquivo, eu vou estar disponibilizando essa apresentação aqui no arquivo PDF. Vai ter um link logo abaixo aí e quem tiver interesse é só baixar o arquivo através do link, tá ok? Bom, gente, obrigado por ter ficado até aqui. Se você achou interessante esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e estar compartilhando com aqueles que têm interesse no ramo de ferramentaria aí, tá ok? Gente, brigadão, valeu, fui!